E aí, pessoal? Zé Inácio por aqui. Mais um mergulho profundo pra gente, hein? Pois foi. Hoje a gente vai desvendar uma história de família brasileira, cheia de detalhes fáceis. Que te prendem do começo ao fim. Essa então você vai gostar. Começa lá no início do século XX, 1902, para ser mais exato. Dois imigrantes italianos, Giuseppe Olivera e Pedro Miloro, desembarcam no Brasil no mesmo navio. Que coincidência, né? Já imaginou? Coincidência, é só começo. Eles não eram só conterrâneos, não. Eram primos, as mães dos dois irmãs. Nossa, que legal. Isso mostra como essas conexões familiares, principalmente entre imigrantes, eram importantes, né? Total. Uma rede de apoio essencial num país novo. E por falar em família, tem um detalhe curioso nessa história. O tio Pedro, que a gente vai conhecer melhor daqui a pouco, era o único dos filhos do Giuseppe com o sobrenome Oliveira certinho. Ah, e os outros? Os irmãos dele acabaram registrados como de Oliveira. Eita. Imagina a confusão na hora de montar a árvore genealógica, hein? Pois é, um errinho de registro, quem sabe, por causa do sotaque italiano do Giuseppe, e pronto. Muda a história da família pra sempre. É nesses detalhes que a gente vê como uma história cheia de surpresas, né? Demais. Uma vírgula fora do lugar e muda tudo. E voltando ao tio Pedro, ele se casou com a tia Olivia Miloro, filha do Pedro Miloro, aquele que veio no mesmo barco que o Giuseppe. Nossa, que emaranhado de relações. Do mundo era menor naquela época, né? Era. E essa história de amor toda se desenrolou em Cristais Paulista, onde o tio Pedro trabalhava na Ferrovia Mogiana. Você consegue imaginar a importância dessa ferrovia para a época? Claro, era vital para o desenvolvimento de São Paulo. Ligava o interior ao Porto de Santos, escola da produção de café. Gente, mercadorias. Uh, é um trabalho duro, mas essencial para o progresso. Enquanto isso, a tia Olivia cuidava do lar com muito amor e dedicação. A mulher por trás do homem, né? Com certeza. E que era acolhedor. Eles moravam numa casa simples, sem cercas, separando o quintal da casa do narrador, que era vizinho deles. Imagina só. As crianças brincando juntas, livres, numa época mais simples, né? Que delícia! Dá pra sentir a atmosfera de comunidade, de união. E a tia Olivia, sempre presente, cuidando de tudo. Dizem que a casa dela era impecável, tudo brilhando, as panelas de alumínio reluzindo. Nossa, que caripricho. E as quitandas da tia Olivia, hein? Biscoitos, pães caseiros, tudo feito com carinho, sabe? Que vontade de experimentar. E para acompanhar, ela oferecia um quezuco geladinho, uma bebida tradicional, feita com milho fermentado, perfeita para o calor. Que delícia. Hospitalidade era o nome do meio da tia Olivia, hein? Era. Cristais Paulista era uma cidade tranquila, pacata, mas franca, oferecia um novo horizonte, novas oportunidades, era a época da urbanização, as cidades crescendo, atraindo gente do interior. Faz sentido, era uma tendência, né? Uma mudança social em curso. É. E a tia Olivia, com sua determinação, decidiu abraçar essa nova fase. Mas o tio Pedro, bem, ele não estava muito animado com a ideia. Por quê? Ele ainda trabalhava na Ferrovia Mogiana, em Cristais Paulista. Não queria abrir mão do emprego, da vida que eles tinham construído ali. Che, é complicada essa situação. Coração dividido entre o marido e a vontade de recomeçar. De um lado, a segurança do conhecido. Do outro, a busca por novos horizontes. Mas no fim, a vontade da tia Olivia falou mais alto. Ela se mudou para Franca, deixando o tio Pedro em Cristais Paulista. Caramba! Que decisão difícil! E como ficou o tio Pedro? Ele continuou trabalhando na ferrovia e visitando a esposa em Franca nos finais de semana. Só que essa rotina dupla acabou cobrando seu preço, né? O trabalho pesado começou a afetar a saúde dele. É. Naquela época, a segurança do trabalho era precária, né? Levantar trilhos de ferro sem equipamento adequado dia após dia. As consequências foram inevitáveis. Carregar peso nas costas cobra um preço alto, né? A coluna do tio Pedro ficou debilitada, ele teve que se aposentar mais cedo. E só então pôde se mudar de vez para Franca para finalmente ficar ao lado da tia Olivia. Que bom que eles conseguiram se reunir, finalmente juntos. Mas essa paz não durou muito tempo. Tia Olivia, com apenas 39 anos, teve um infarto fulminante. Nossa, ninguém esperava, né? Ainda mais porque o tio Pedro, com seus problemas de saúde, era quem todos achavam que... Pois é. Mas a vida é assim imprevisível. E o mais intrigante é que parece que um erro, uma questão burocrática com a aposentadoria do tio Pedro, pode ter contribuído para o estresse da tia Olivia. Imagina. A gente sabe como essas coisas, burocracia, injustiça, podem afetar a gente, né? Mexe com o psicológico, com a saúde. E quem sabe isso não foi gota d'água pra tia Olivia. Complicado. Mas e o tio Pedro? Como ele lidou com essa perda? Difícil imaginar a dor dele na perder a esposa tão jovem depois de tantos desafios pra ficarem juntos. É de partir o coração. A vida às vezes é dura, mas ele seguiu em frente. Seguiu. Ele era um homem forte e resiliente.
Viveu até 1992 e deixou um legado de amor, trabalho duro, superação. Uma história emocionante, né? A gente vê como cada família tem suas alegrias, suas lutas, suas perdas, faz parte da nossa história. E por falar em família, o tio Pedro e a tia Olivia tiveram 5 filhos, né? Isso. Maria Aparecida, José Lázaro, Luiz Antônio, Fátima e Celino. Uma família grande. E cada um desses filhos carregando um pouquinho da história do tio Pedro e da tia Olivia. Transmitindo para os seus filhos, netos, a força dessa família, as lembranças, os valores. Como se a chama da vida deles continuasse acesa, passando de geração em geração. E isso me faz pensar na importância de preservar a memória familiar, né? As fotos, as histórias. Ah, com certeza. Hum. Mexer em álbuns antigos, ouvir as histórias dos nossos avós, é como fazer uma viagem no tempo. Reviver momentos especiais. Conhecer pessoas que já partiram, mas que continuam vivas na memória. E nos ajudam a entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É como montar um quebra-cabeça, né? Juntando as peças da nossa história familiar. Exatamente. E às vezes a gente descobre cada coisa, lembra do sobrenome de Oliveira registrado errado. Pois é, um pequeno erro que muda tudo. Mas é isso que faz a história ser tão fascinante, né? Os detalhes, as coincidências. A história é feita disso, né? De escolhas de acasos que mudam o rumo das coisas. Cada família com suas histórias, seus personagens. E quando a gente junta todas essas peças, forma um painel incrível da história do nosso país. Sem dúvida. E essa história do tio Pedro e da tia Olívia nos mostra como a vida é. Cheia de surpresas, de altos e baixos, mas o importante é seguir em frente com esperança, com coragem. Construir uma vida com significado, né? Mas a conversa não termina por aqui, né? Claro que não. Esperamos que essa história te inspire a buscar suas raízes, valorizar sua família, registrar suas memórias. Cada um de nós tem uma história para contar. E essas histórias merecem ser compartilhadas. E fiquem ligados que a gente volta em breve com mais uma imersão. Mais um mergulho profundo nessas histórias que a gente tanto gosta de desvendar. Até a próxima.